Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a esse novo treinamento para clientes da Enaut, onde nós vamos entender aqui qual é o passo a passo que vocês precisam aplicar para conseguir converter mais leads em vendas. Pensando que a nossa responsabilidade como agência hoje é gerar demanda qualificada para vocês, é importantíssimo que você e o seu time de vendas esteja preparado para conseguir extrair o máximo de oportunidades desses leads que nós vamos gerar. Mas também para você conseguir extrair o máximo de oportunidades, você precisa entender alguns conceitos básicos dos quais nós vamos nos aprofundar um pouco mais aqui nesse treinamento e eu vou explicar para vocês aqui tudo que você precisa saber hoje para conseguir gerar mais oportunidades, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá. A primeira aula do nosso treinamento aqui, ela fala sobre psicologia do cliente, né? E aí eu trouxe alguns tópicos aqui que a gente vai discutir rapidamente para a gente chegar na conclusão do porquê é importante você entender a psicologia do seu cliente antes de você fazer um processo de vendas. Por que é importante você entender sobre psicologia do cliente antes de trabalhar sequer com vendas, né? Então, isso é muito importante, a gente vai falar um pouco disso agora. Bom, primeira coisa, o que é e por que é necessário saber? Basicamente, psicologia do cliente é o estudo do comportamento dos clientes antes, durante e depois de uma compra. E estudar a psicologia do seu cliente vai te ajudar a conduzir a venda de uma forma mais eficiente. Porque a partir do momento que você sabe e entende quais são as motivações, o que leva o cliente a tomar uma decisão de comprar ou não comprar de você, você começa a estruturar o seu processo de vendas de uma forma mais inteligente e para de contar com a sorte. A pior coisa em vendas é quando a gente conta com a sorte para vender. E quando eu entendo que o cliente é uma pessoa que está do outro lado e uma pessoa ela é movida por gatilhos, ela é movida por desejos, sonhos, aspirações, problemas, desafios, eu começo a entender que o meu processo de vendas tem que ser direcionado para ajudar o cliente de alguma forma a conquistar o objetivo dele. Por isso que é importante a gente entender a psicologia do nosso cliente. Bom, e aí eu trouxe aqui quais são as reais motivações das pessoas, né? Por que as pessoas compram? Simples, galera. As pessoas elas compram hoje por dois motivos, ou para ganhar alguma coisa ou porque elas têm medo de perder alguma coisa. Somente por esses dois motivos. Vou dar um exemplo para você aqui. Quando você contratou a nossa agência, o seu principal objetivo era aumentar a sua demanda qualificada, era quem sabe vender mais, né, gerar mais pessoas interessadas no seu produto, e o seu medo ao não contratar uma agência de marketing era que a sua empresa eventualmente não crescesse da forma que você gostaria. Então, o processo de vendas e na cabeça do cliente, as pessoas sempre tomam decisões ou porque elas querem ganhar algo ou perder algo. E todas as vezes que eu vou para uma negociação sem saber o que essas pessoas querem ganhar ou o que elas têm medo de perder, eu já entro perdendo no jogo. Por isso que é importante você entender quais são as reais motivações das pessoas, tá? E por onde que tudo começa? Bom, tudo começa pelo funil convencional de marketing, né? Pela jornada de compra. Todas as pessoas que vão comprar alguma coisa, elas naturalmente passam por algumas etapas. E aqui eu vou dar um exemplo durante esse treinamento, falando um pouco de imóveis, tá? Mas você pode aplicar para o seu caso, para o produto que você vende, mas só para facilitar o entendimento, vamos imaginar que um cliente ele começa a pesquisar e aprender sobre alguma coisa, né? Então ele entende que investir em imóveis é bom para construir um patrimônio. Mas veja, ele não está interessado ainda em comprar um imóvel. Ele nem sabe que ele precisa comprar um imóvel, mas as pessoas como um todo, né, os clientes, os compradores, o consumidor de uma forma geral, ele começa, antes de decidir comprar alguma coisa com você, a aprender sobre o seu mercado, aprender sobre o seu produto, entender como ele funciona. E no caso de imóveis, esse poderia ser um dos aprendizados, né, que investir é bom para ele construir um patrimônio. E aí depois que ele aprende mais sobre esse mercado, ele reconhece que ele tem um problema. Por exemplo, que ele precisa investir o dinheiro dele em algum lugar. Porque ele tem um dinheiro parado eventualmente e ele sabe que ele precisa colocar esse dinheiro para construir patrimônio. E aí ele vai considerar que, por exemplo, apartamentos na planta são uma excelente opção a baixo custo se for pensar em investimento de imóveis. Logo, o que ele vai fazer? Ele vai buscar por produtos, né, por empresas, por imobiliárias, por construtoras que estejam vendendo apartamento na planta e que esteja dentro da capacidade que ele tem de investir. Mas veja, ele não acordou de manhã e falou assim, eu vou comprar um imóvel. Não. Primeiro ele entendeu que fazer investimento em imóvel é bom para construir patrimônio, ou quem sabe ele entendeu que pagar aluguel é pior, quem sabe, do que ter um próprio imóvel financiado para a família dele a longo prazo. E aí ele opta por começar a pesquisar possibilidades de resolver esse problema do aluguel, ou quem sabe ele acha que o investir em imóveis é bom para patrimônio. Enfim, cada pessoa tem ali as suas motivações.
Cada pessoa tem medo de perder alguma coisa ou quer ganhar algo. Então, quando você entende o que motiva essas pessoas, você consegue oferecer produtos, consegue oferecer soluções mais direcionadas, tá? Até que chega na etapa final aqui da jornada de compra do consumidor, que é a etapa de decisão de compra, onde ele definitivamente, depois de ter aprendido que apartamentos e imóveis são bons para construir patrimônio, depois de ter entendido que ele precisa investir o dinheiro dele em algum lugar, depois de ele ter entendido de diversas soluções disponíveis, que apartamentos na planta, no caso dele, é a melhor solução, aí sim ele vai decidir comprar. E é aí que ele faz a famosa levantada de mão. É aí que o cliente clica no seu anúncio, ele entra em contato com você e é aí que o seu time de vendas, o seu time de pré-vendas, o seu time de atendimento ao lead precisa estar 100% preparado para atender esses leads da melhor maneira possível, para conduzir essas pessoas de uma forma fluida pelo processo. Se você não está preparado para isso, o que vai acontecer? O seu time vai perder leads, vai fazer com que os leads que entram para você não sejam convertidos em venda, tá? Vale ressaltar um ponto importante aqui, galera. Eu não estou dizendo que todo mundo que vai entrar em contato com você vai estar na etapa de decisão de compra. Eventualmente, a pessoa está na etapa de considerar uma solução. Ela ainda está vendo quais são as possibilidades de compra de imóveis. Quem sabe ela ainda não quer comprar um imóvel naquele momento. E aí você pode adaptar para o seu produto, tá? Às vezes ela não quer tomar a decisão de comprar naquele momento. Isso não significa que ela não é um potencial cliente. Só significa que às vezes ela não está na etapa da jornada de compra certa para comprar naquele momento. Mas isso não significa que a pessoa não é qualificada. Isso não significa que a pessoa não tem interesse. Lembra, a pessoa clica no seu anúncio, entra em contato com você. Minimamente o interesse ela tem, tá? E muitas das pessoas vão estar no fundo do seu funil, que é na etapa de decisão de compra. Pessoas que já estão prontas para comprar. Beleza? Bom, aqui rapidamente, quais são os fatores que vão influenciar na decisão de compra, né, de comprar de você efetivamente e que você precisa conhecer. Bom, trouxe alguns pontos aqui, ó. Primeiro, fatores pessoais. Idade, gênero, estado civil. Então, uma pessoa eventualmente que compra um imóvel, né, mais uma vez o exemplo do imóvel aqui, que compra um imóvel de 1,5 milhão, não é a mesma pessoa que vai comprar um imóvel Minha Casa Minha Vida com 2 quartos. Também muitas vezes não é a mesma idade de pessoas. Então você precisa entender sobre o seu cliente para entender o que faz mais sentido para ele. Outro ponto, nível de maturidade. O quanto a pessoa já conhece do seu produto. Quanto mais ela conhecer sobre o seu produto, mais fácil vai ser para ela tomar a decisão. Por isso você, como vendedor, tem que facilitar esse processo. Tem que dar o máximo de conhecimento para ela, para que ela chegue mais rápido na tomada de decisão. Outro ponto, preço. Quanto que aquele produto que você está vendendo cabe no bolso do cliente. Não adianta você querer vender A para quem tem dinheiro para pagar B. Você precisa conhecer o seu cliente, entender um pouco dessas perspectivas dele, né, em relação a preço, para que você consiga oferecer produtos também que façam sentido para o bolso dele. Às vezes a pessoa entra em contato com você, clicando no anúncio, querendo um produto B, mas você está anunciando o produto A. Às vezes a pessoa tem condição de pagar 500 mil no imóvel, mas está oferecendo um produto de 1,5 milhão. Isso não significa que a pessoa não pode comprar de você. Talvez só não seja o melhor produto para a necessidade que ela tem. Mais uma vez, adapte isso para o produto que você vende, beleza? E outro ponto aqui também é a pressão do meio. Cara, muitas vezes as pessoas compram porque está todo mundo comprando. Então, quando você vê que existe um determinado produto em que as pessoas compram porque o meio influencia ela a comprar, significa aí que você também está num mercado bom, que obviamente vai fazer com que você tenha mais vendas, né? Porque as pessoas estão comprando pela pressão do meio, né? Porque outras pessoas estão comprando também. Então esses aqui são só alguns dos fatores que influenciam na decisão de compra do cliente, que você precisa conhecer para conduzir a jornada de compra de uma maneira mais fluida, beleza? E aí, para a gente finalizar, qual que é o erro comum? As pessoas tendem a ignorar o comportamento de consumo e as questões emocionais na hora da venda. Venda não é racional. As pessoas primeiro elas decidem com o lado emocional do cérebro para depois racionalizar a decisão. Se você tenta vender razão, você vai perder. A questão é entender quais são as motivações do seu cliente, vender a emoção, vender a transformação do seu produto, entender como é que você mexe com a cabeça da pessoa para fazer ela entender que a sua solução e o seu produto é a melhor solução para aquele momento que ela está. E aí sim você vai conseguir fazer mais vendas. Então não ignore o comportamento de consumo e as questões emocionais na hora de vender. Entenda sobre o seu cliente, entenda que quem está do outro lado é uma pessoa que precisa ser atendida e não é não olha para o cliente como um objeto, olha para o cliente como uma pessoa. E pessoas têm desejos, têm sonhos, têm expectativas, têm aspirações e é o seu papel como vendedor conduzir essa pessoa da melhor maneira possível no processo de venda.
Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido aqui esse tema. A ideia é ser um bate-papo bem rápido mesmo para a gente discutir sobre os pontos. Espero que tenha ficado claro para vocês aqui sobre psicologia do cliente e me coloco à disposição para qualquer outra dúvida. Valeu e até a próxima aula.